Olá, essa é uma aula online para o primeiro e o quinto períodos do curso de jornalismo, cujo tema hoje a ser abordado será a Revolução do Porto. A Revolução do Porto, né, ocorrida em 1820, teve uma grande importância, né, para o desenvolvimento do país, para a reorganização política e administrativa de Portugal e, sobretudo, né, ela abre uma perspectiva muito importante no sentido de se proliferar pelo Brasil muitos periódicos. Nasceram nessa época realmente muitos jornais, né? Por quê? Porque um dos desideratos, quer dizer, uma das bases que sustentava o discurso da Revolução do Porto foi exatamente a liberação, né, do direito de expressão, né? Então, o direito de expressão era muito interessante. Reassumindo, inclusive, os momentos de pesquisa sobre esse assunto, chegamos à conclusão que de 1820 até 1824, quando se consolida no Brasil, né, a Constituição de 1824, nós tivemos exatamente, né, momentos importantes no sentido da chamada liberdade de expressão, né? Então, a liberdade de imprensa só existiu exatamente no Brasil nesse período, de 1820 até 1824, né, quando se outorga a primeira grande, né, Constituição de 1824, feita exatamente pelo imperador Pedro I, né? Então, nesse sentido, né, qual é o grande movimento, né? Eu diria que a Revolução do Porto foi um movimento liberal que acarretou consequências importantes na história de Portugal como na história do Brasil, né? Dentre as mais importantes, nós podemos assinalar a mudança do sistema. Quer dizer, se o sistema era absolutista, né, passou-se, a partir da Revolução do Porto, né, a se assumir uma monarquia constitucional, né? Agora, para a definição, né, uma definição simples dessa questão de monarquia constitucional e absolutismo, nós podemos dizer o seguinte, que o absolutismo foi um sistema pelo qual o rei era o senhor absoluto do regime do país, como ocorrera exatamente no Brasil com o reinado de Dom João VI, né? Primeiro com Dona Maria I, né? E depois, no segundo, com o príncipe regente, que com o falecimento de Dona Maria I assumiu o reinado, né? E exatamente ele era um absolutista. Esse absolutismo, né, concorreu, de certa forma, para que, né, ele abandonasse o Brasil exatamente em 1821, retornando a Portugal, para fazer face às necessidades constitucionais daquela época. Outra questão é mais ou menos a seguinte: a monarquia constitucional em Portugal foi um sistema governativo que vigorou entre 1820 e terminou com a queda da monarquia em 1910. Olha que coisa interessante, né? De tal forma foi exatamente o sistema monárquico constitucional, através de uma Constituição, né, que foi elaborada exatamente em 1822, como resultado, né, de todo o trabalho feito pela Revolução Liberal, né? Então, a monarquia constitucional portuguesa, ela dura de 1820 até 1910, quando cai a monarquia em Portugal. Nós podemos entender, então, que no início do século XIX, como resultado das invasões, né, francesas na Europa, chega a Portugal a ideia de uma Assembleia Parlamentar enquanto órgão de representação nacional, contrapondo-se ao modelo tradicional das cortes representadas pelas ordens, né, do reino, que eram exatamente a representação do clero, feita pelos religiosos, a nobreza e o povo do modo geral, né? Quer dizer, a estratificação era muito simples, né? Não era a estratificação que nós conhecemos hoje. A Revolução do Porto, né, ela é iniciada no dia 24 de agosto de 1820, cuja burguesia mercantil se ressentia dos efeitos do decreto de abertura dos postos às Nações Amigas de 1808, feito por Dom João VI, que deslocara para o Brasil parte expressiva da vida econômica metropolitana portuguesa,
né? O movimento reivindicatório logo se espalhou, sem resistências, para outros centros urbanos de Portugal, consolidando-se com a adesão também da cidade de Lisboa. Outra coisa interessante, né, é imaginar que, dentre os objetivos da Revolução do Porto, estabelecia, além do estabelecimento de uma monarquia constitucional, né, ela exigia o imediato retorno da corte portuguesa, que estava no Brasil já há 12 anos, quer dizer, já tinha chegado. Saiu em 1807 de Lisboa, né, chega no Brasil em 1808, até, né, 1820, quer dizer, 12 anos depois da família real, era obrigada pela Revolução do Porto a retornar, né, para restaurar a dignidade da antiga metrópole, deslocado para o Brasil em 1808. Né? Outra questão era o restabelecimento em Portugal de uma monarquia constitucional. Num terceiro momento, era exatamente o seguinte: a liberdade de expressão para qualquer tipo de periódico, para qualquer tipo de jornal. Outra questão, a restauração da exclusividade do comércio com o Brasil, né? Que isso implicaria imaginar que seria a reinstalação do Pacto Colonial. Pacto Colonial, se vocês estão lembrados, né, é exatamente o quê? Era um sistema, né, através do qual qualquer tipo de comercialização, né, mesmo a comercialização ultramarina, tinha que ser feita exatamente, né, a partir, né, da metrópole de Portugal. Mas a Revolução do Porto não levou em consideração que o Brasil, já desde 1815, que ele já não era mais uma colônia, né, mas ele fazia parte, né, de quê? Dos países unidos de Portugal, Brasil, Portugal e Algarves, né? Já não era mais uma colônia. Retornar o Pacto Colonial seria exatamente, né, retrogradar no sistema do desenvolvimento social, político, comercial brasileiro. O Pacto Colonial, né, era chamado também de o Pacto Colonial, ou Exclusivo Comercial Metropolitano, era um sistema de leis e normas que as metrópoles impunhavam às suas colônias durante o período colonial. Ou seja, as metrópoles seriam os países que se beneficiavam dos produtos e da atividade econômica de pequenos territórios, que seriam as colônias. Não era mais o caso do Brasil, né? E talvez tenha sido um grande erro de percurso quando o Pacto Colonial, ou quando a Revolução do Porto exige o Pacto Colonial. Quando exige o Pacto Colonial, ele abre exatamente uma grande discussão no Brasil, né, e eu penso que isso vai consubstanciar, né, o discurso pela própria independência do Brasil, o que ocorre exatamente 2 anos depois. As leis introduzidas no Pacto tinham como objetivo principal garantir que as atividades econômicas das colônias gerassem lucros para a metrópole, o que também as colônias teriam que comprar e vender produtos somente à metrópole, significando assim que os lucros obtidos, né, não fariam parte do mercado internacional, que seria exatamente uma grande besteira que se estabeleceu. Como que o Brasil, né, que há um desenvolvimento social, econômico, político, administrativo, né, nesses 12 anos da família real no Brasil, de repente ele passasse a ser novamente, ter novamente o estado de colônia. Quer dizer, era uma coisa realmente inadmissível, né? Então, é exatamente o seguinte: o que se foi feito exatamente, né? Esse sistema de pacto não ordenava somente a total economia entre metrópole e colônia, mas também regulamentava a atividade política, militar e disposições jurídicas entre os países que seria a metrópole e o território que seria a colônia. Quer dizer, o Brasil voltaria a ser uma colônia e ficaria exatamente sob a tutela, né, exatamente da corte portuguesa. É importante colocar que houve exatamente uma situação realmente terrível, né? Porque a Revolução do Porto de 1820, no entanto, apresentava 2 faces contraditórias. Essa foi a grande, o grande fato, né, que a se discutir, né, nessa aula de hoje.
Para Portugal, né, ela era considerada liberal, na medida em que convocou as cortes, né, que não se reuniam desde 1689, com o objetivo de elaborar uma constituição que estabelecesse os limites do poder do rei, ou seja, a configuração, né, de quê? De uma monarquia constitucional. Para o Brasil, ela foi altamente conservadora e recolonizadora, visto que tinha como proposta a anulação das medidas concedidas por Dom João VI, exigindo a manutenção dos monopólios e privilégios portugueses, limitando a influência inglesa, subordinando novamente a economia, a dispersão e a administração brasileira a Portugal. Veja só, era uma coisa realmente que não dava para compreender isso. Bom, no primeiro momento, no Brasil, as primeiras notícias sobre o movimento chegaram por volta de outubro daquele mesmo ano, ocasionando grande agitação. Todos se confraternizaram, mas aos poucos ficou clara a divergência de interesses entre diversos setores da população. Né? Chegou-se até a pensar, né, que com o retorno da família real para o Brasil, né, que o Brasil assumiria o quê? Ele se dividiria em várias outras partes, quer dizer, não teria exatamente, não haveria exatamente a ideia da manutenção, né, da manutenção do Estado federativo, ou seja, o Brasil, né, ser reconhecido do Iapoque ao Chuí, né? Houve exatamente várias ideias, não? Por exemplo, da região do Grã-Pará, da Bahia, do Maranhão, né? das regiões, por exemplo, do sul do país. Quer dizer, se deixasse exatamente as coisas sem fazer a independência do Brasil, hoje nós teríamos o quê? Nós teríamos dentro do Brasil vários outros países, talvez uns 4 ou 5 outros países dentro do território hoje ocupado pelo Brasil. Né? Então, muito interessante que muitos comerciantes portugueses que estavam no Brasil, ansiosos por recuperar seus privilégios, aderiram ao movimento lá pelas tropas portuguesas. Por grupos que acreditavam que o regime constitucional implantado em Portugal seria também aplicado no Reino do Brasil. Havia também aqueles que, beneficiados com o estabelecimento da Corte do Rio de Janeiro, não queriam a volta a Lisboa. Essa discussão, ela durou durante algum tempo, né? Durante um tempo. Mas como é que nós podemos entender isso? Só para vocês terem uma ideia, né, no Brasil, as pessoas queriam que Dom João VI não voltasse para Portugal. Houve agitações, subscrições públicas, reuniões no edifício da Praça do Comércio do Rio de Janeiro para que ele jurasse a Constituição Espanhola enquanto colaborava a Constituição Portuguesa de 1822. Enfim, uma série de outras agitações. Mas, mesmo assim, né, em dia 26 de abril de 1821, Dom João VI deixava o Brasil, acompanhado, ele chegou, segundo o Laurentino Gomes, ele chegou no Brasil com 15 mil, né, pessoas, 15 mil pessoas da corte, ele regressava com 4 mil pessoas. Você já leva em consideração o seguinte, apenas 4 mil regressaram com ele. Os outros se estabeleceram no Brasil, né, e que passaram a ser exatamente contra, né, o restabelecimento do Pacto Colonial. Então, ele levou tudo o que pôde, inclusive o ouro que existia no Banco do Brasil. Ele deixou exatamente o Banco do Brasil sem um tostão, sem dinheiro nenhum, sem reservas. Né? E deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I, que tinha que tratar da questão administrativa sem exatamente um recurso. Nada tinha como recurso do Banco do Brasil. Não tinha reserva econômica de forma alguma. Grupos de brasileiros tentaram impedir a volta das joias e dos bens do tesouro para Lisboa. E era muito comum encontrar as pessoas cantando na rua, né? Olho vivo, pé ligeiro, vamos a bordo buscar o dinheiro. Mas ninguém tomou nenhuma... Né? Se, por um lado, o regresso atendia as exigências da corte, mas deixava Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, agradava também ao grupo político que defendera a permanência da família real do Brasil, o Partido Brasileiro, que começava então a se formar. Esse Partido Brasileiro, ele fazia oposição exatamente ao Partido Português, o Partido Português que aceitava a ida da família real para Portugal como exigência, né,
da Revolução do Porto, de 1820. Por outro lado, o Partido Brasileiro, né, se contentava em que, mesmo sendo Dom João VI indo voltando para Portugal, deixasse aqui o seu filho Dom Pedro I. Outro detalhe que a gente podia colocar aqui, né, nessas reflexões, seria se, por um lado, a imprensa brasileira nasce atrelada à censura, por outro, os jornalistas da época nunca deixaram de atentar contra as ordens da corte portuguesa. Sempre houve esse trabalho da imprensa, né? A insatisfação, né? Mesmo com proibição de qualquer coisa contra a religião, o governo e os bons costumes, a imprensa sempre arranjava um jeito de fazer as suas críticas, né? A restrição, no entanto, durou somente até 1821, pois com a Revolução do Porto, quando a corte havia retornado a Portugal. Mas a notícia da liberação da imprensa livre, né, na metrópole acabou gerando uma série de jornais e outras publicações. Eu estou apenas repetindo aquilo que eu falei no preâmbulo, né? Quer dizer, com a liberação da imprensa, surgiu o jornal de todos os lugares e todas as espécies. Todos que puderam passaram a editar seus jornais sem pedir nenhuma autorização. Não havia necessidade disso, né? O interessante é que Dom João, retornando a Portugal, de repente passou a exigir do seu filho que também fosse para a Europa. Isso porque a instalação da monarquia constitucional precisava de sua presença na corte, principalmente por decisão de fazer com que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia lusitana. Aí que o bicho pegou, né? Quer dizer, o Partido Brasileiro, né, realmente não tratou, não aceitava exatamente de forma alguma sobre esse assunto. Várias foram os momentos em que Dom Pedro I resolveu voltar para Portugal, mas mesmo assim, né, o povo, né, com o apoio da imprensa, né, resolveu exatamente fazer uma campanha no sentido de que isso não acontecesse, né? Então nós quando estudamos, por exemplo, no segundo grau, nós tivemos exatamente a ideia do Dia do Fico. E o Dia do Fico foi realmente uma coisa interessante, né? Porque, contrariando as ordens emanadas por Portugal para o seu retorno à Europa, né, declarou para o público: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Isso foi no dia 9 de janeiro de 1822. Tá? A partir daí, né, tivemos vários conflitos em relação não só à permanência dos interesses portugueses e o interesse do brasileiro. Então, os dois partidos começaram a se degradar em função, né, da busca do reconhecimento das questões que estavam exatamente em risco, né, para o Brasil. Se, por um lado, né, o Partido Brasileiro defendia exatamente, né, a permanência dos postos abertos às nações amigas, né, ou seja, a fundamentação da nação, tá, do Brasil. Por outro lado, né, o grupo português precisava exatamente da questão da reimplantação do sistema colonial. E aí, né, como não poderia deixar de ser, o apoio incondicional da imprensa livre, rebustecida pelos mais nobres sentimentos de liberdade, segundo Nelson Werneck Sodré, que naquela altura brotavam das ruas, desaguando com o grito da independência, cortando de vez os laços políticos da ex-colônia com relação à metrópole. Tá? Então, veja só, o que acontece exatamente? Acontece que o Brasil torna-se independente de Portugal exatamente no dia 7 de setembro de 1822. Na verdade, o Brasil nunca chegou mesmo a ser administrado através da Constituição Portuguesa de 1822, porque a partir de sua independência teve que, embora apressadamente, legislar sua primeira Constituição, como nação livre. Isso só vai ocorrer 2 anos depois, em 1824. Até então, né, mesmo após a edição, ou seja, o ato de liberdade brasileira, mesmo assim, ainda passou a vigir ainda no Brasil, a Constituição Portuguesa de 1822. E então, a partir da elaboração, né, da Constituição do Brasil de 1824,
foi muito conturbada. Logo após a proclamação da independência do Brasil, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve do Pedro I, em 7 de setembro de 1802, ocorreu um conflito entre radicais e conservadores na Assembleia Constituinte. Então, essas questões, essa briga, ela vem, sabe, se desenvolvendo de uma maneira muito interessante, até que se consolida, né, a independência do Brasil, o que né, somente ocorreu exatamente em 1824. Né? Isso através de uma série de fatores que ocorreram, né? Teve a chamada Noite de Agonia, Dom Pedro fecha o Congresso, redige a Constituição de 1824, né, na biblioteca, tendo como redator Luiz Joaquim dos Santos Marrocos. Quer dizer, enfim, a Constituição de 1924 foi o que teve a vigência mais longa, por incrível que possa parecer. Né? Ela vigiu exatamente de 1824, tendo sido revogada com a proclamação da República do Brasil, em 15 de novembro de 1889, permanecendo válida por 65 anos. Nunca uma Constituição, né, um planeta durou durante tanto tempo. Né? Na Constituição de 1824, o imperador Pedro I demonstrou toda a sua intolerância em relação à censura à imprensa, cerceando a liberdade de informação e opinião. Ora, veja só, então vai consolidar aquilo que nós tínhamos pensado anteriormente, de que, né, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa só ocorreu exatamente em função da Revolução do Porto, de 1820 até exatamente 1823, ou início realmente de 1924, né? Porque com o Dom Pedro, com a Constituição de 1824, ele novamente resolve fazer isso. Então, Zé Marcos de Mello, né, no seu livro Imprensa Brasileira, Personagens que Fizeram a História, na página 16, ele afirma: contra o autoritarismo em ascensão, insurgem-se os jornalistas liberais residentes na corte do novo Império Luso-Brasileiro. Nessa conjuntura, chega a São Paulo o médico italiano Giovanni Battista Libero Badaró, procedente do Rio de Janeiro. Trazia na sua bagagem a experiência para desabrochar do jornal Aurora Fluminense, fundado pelo amigo publicista Evaristo da Veiga. Mas isso é uma outra história, né, que nós vamos falar, né, na próxima aula. A questão da morte de Libero Badaró e o retorno definitivo de Pedro I para Portugal. Né? Eu espero que vocês tenham compreendido que a Revolução do Porto foi um momento importante e nós devemos, como estudantes, né, do curso de jornalismo, levar em consideração que esse período é importantíssimo. Talvez tenha sido o único período em que a imprensa foi verdadeiramente livre. Em função de quê? Em função da Revolução do Porto em 1820, e que ela vai até, né, a Revolução, ou seja, até a Constituição de 1824, promulgada pelo imperador Pedro I. Né? Gostaria que, como complemento desse trabalho que nós estamos realizando hoje, que vocês fizessem uma pesquisa aprofundada sobre a questão da Revolução do Porto. Né? Preparem o material que vocês tenham, vão guardando esse material, porque não quero que trabalhe antecipado para a prova de A2. Não vamos praticar a mesma estutice que fizemos na prova de A1. Né? Nós vamos fazer uma prova em que a Revolução do Porto vai ser parte integrante do conteúdo a ser colocado na prova de A2. Tá? Então, vocês, por favor, vocês estudem, pesquisem, comecem a fazer os seus trabalhos, alguma coisa que vocês queiram fazer, preparatória para a prova de A2, que vai ocorrer exatamente depois que forem feitas as reposições das aulas, né, já previstas pela coordenação do curso de jornalismo para uma quinzena no mês de julho, né, para que logo após a gente faça exatamente essa reposição, a gente consiga fazer a prova de A2 e concluir exatamente o nosso conturbadíssimo, né, período, né, durante essa pandemia que está realmente assustando a toda a humanidade
em especial agora, principalmente ao Brasil, e ainda em especial, né, a questão de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu espero que vocês tenham um pouco mais de paciência, né, e me perdoem, porque eu sempre gostei de fazer as nossas aulas, né, vis-a-vis. A questão da presença do professor não substitui nenhum programa de programação online, né, ou de estudos, ou de outras formas de estudo que não seja presencial. Né? Então fica aqui o meu abraço, a minha disposição a todos, esperando que a gente consiga, né, acompanhar todo o desenvolvimento do projeto colocado pela nossa querida coordenadora Simone Barreto. Né? Um abraço para todos e boa noite.